Alô, meus amigos, eu estou aqui passando como um repórter ferroviário, né, para o grupo e os demais aí. Encontrei, hoje vamos falar de esporte, ó, ex-atletas e passaram pelos nossos time do estado do Ceará. E eu estou aqui ao lado aqui, eu fui fã dele, vi ele jogando, um ex-atleta de primeira qualidade do ferroviário. Ele vai se apresentar e vai contar a trajetória dele para o nosso canal Fala Alfredo, que nós estamos aqui ao vivo, né? E passando aqui no Icaraí, e eu encontrei esse ex-atleta que, como eu falei para vocês, repetindo mais uma vez, sou fã dele, estou sendo e sou fã dele ainda mais agora, porque eu vi que ele prosperou, né? Graças a Deus, enquanto muitos na época dele já se foram. Ele vai contar a trajetória dele, vai se apresentar e contar a trajetória dele. Eu vou fazer até poucas perguntas, porque ele vai contar a trajetória dele. Vai ser um pouco demorado o vídeo. Vocês desculpem aí, eu vou cortar um pouco, porque pode não a gravação ficar cheia, né, do celular. Então, se apresentei, meu atleta profissional da década de 70, não foi? Explique seu nome, explique aí a sua trajetória no futebol cearense. Prazer em falar com você, Alfredo. Na década de 60, 70, aí apareceu lá no ferroviário esse tal de lateral esquerdo, Barbosa, né? Barbosa aí, cara. Barbosa, né? Esquerda, lateral esquerdo. Naquela época o nosso futebol era um futebol jogado, bem jogado. Naquela época se jogava mais pelo amor à camisa, né? Essa camisa que eu quero tanto bem, que você está com ela, né? Se você puder até vir mais para cá um pouquinho para mostrar que você está com a camisa do ferroviário, olha só. A camisa do ferroviário. Duas estrelas já. Exatamente. Agora campeão brasileiro. Você está provando e comprovando que você é ferroviário igual a mim. Eu acho que não é mais do que eu, não, mas igual nós somos. Pois é, né? pois é. E eu nasci dali. Você falou trajetória, não é trajetória, é um resumo rápido para não tomar muito tempo. Eu nasci dali como lateral esquerdo do Rio Branco de Antônio Bezerra. Era um time de subúrbio, pertencia à segunda divisão. Naquele tempo a segunda divisão era forte, até o Tiradentes pertenceu à segunda divisão no meu tempo. Era o Tiradentes, era o Tigre Real, era o São Pedro Hotel, era Terrimar. Só grandes times do subúrbio, e tinham bons jogadores naquela época. Hoje o futebol é diferente. Naquela época eu jogava bola no meio da rua como você jogava e outro. A gente batia bola gol a gol, a gente batia racha 3 contra 3, 4 contra 4, trave desse tamanho. E hoje desapareceu os campos. Então desapareceu também os craques. Interessante isso. Então naquela época a gente jogava nos campinhos pequenos, onde por metro e meio, você fazia grande jogada. Hoje, como não tem campo, como é que o jogador pode fazer grande jogada? Ele faz grande jogada com 4, 5 metros de extensão, quer dizer, você não vê mais aquela arte, aquele jogo bem jogado, o cara matava a bola no peito, estava no chão, pensava rápido, aí misturava com futsal, que eu joguei futsal também, que eu fui aluno do 7 de setembro, e tinha o interclasse, tinha o intercolegial, que nós jogávamos 7 de setembro, Liceu, Farias Brito, e era só craque, nas quadras do América, na quadra do Sesc, nessas quadras de futebol de salão, né? E apareceu no ferroviário, Barbosa eu, lateral esquerdo, apareceu o Lucinho, que foi grande craque, que foi de futebol de salão, que hoje é futsal. O Lucinho foi um grande jogador. Salão também. Salão. O Lucinho era Hamilton Melo, Hamilton Melo, que jogou comigo no salão, e outros craques lá no ferroviário. E eu me recordo bem, que eu estava conversando contigo agora há pouco tempo, de que eu comecei, você que foi um contribuinte da nossa folha de pagamento, que eu aproveito a oportunidade agora aqui para milhares de pessoas ouvir, de que eu sou muito grato a você por ter te estudado, por ter trabalhado, por ter tudo, porque com a sua contribuição ajudou o meu colégio, ajudou a minha faculdade, ajudou a fazer minha casinha,
comprar meu primeiro carrinho e tudo, às suas custas e às custas daqueles milhares de pessoas que contribuíam naquela folha de pagamento da Refesa, onde nos sustentou como jogador de futebol. Eu acho que em entrevista de atleta do Ferroviário, eles deveriam, eu não sei se alguém fala, mas eles deveriam falar um pouquinho disso, dessa gratidão que eu tenho por vocês, pela Refesa, pelo meu presidente, que foi, naquela época, diretor de futebol, o Dr. Rui de Ceará, que, por sinal, eu fui até o velório dele há 4 meses atrás. Eu fui dar meu adeus a ele de gratidão. Foi mesmo? Por um homem que me deu a oportunidade, eu garotão, naquela época eu tinha 16 anos de idade. Dr. Rui de Ceará. Qual foi o ano, Barbosa? Começou a jogar profissional? 1966, época que o América, com um grande time, foi campeão cearense. Ali eu já tinha 16 anos, treinando no time de baixo do Ferroviário, fazendo coletivo e treino lá no campo do Salete, ali por trás da UFC, que antigamente chamava-se Base Velha, lá perto do PC. Tinha vários campos juntos, muitos campos, e o Ferroviário, por não ter campo, treinava ali, o Ferroviário já disputando a primeira divisão, mas não tinha campo. O Ferroviário era um time simples que começou a crescer porque a Refesa pegou o Ferroviário, botou nos braços, e graças a vocês nós fomos grande time, fomos campeões. Nós trouxemos o Santos com Pelé e tudo, foi o primeiro time cearense onde o Rei Pelé pisou aqui, graças ao Ferroviário, que nós fomos campeão. Nós fomos campeão 68 campeão naquela época. Barbosa, conta aí. Naquela época. Desculpe aí, interferindo aí. Conta aí a escalação, pelo menos, daquele time de 68, 70, 69. Nós fomos campeão. 68 foi um ano de glória, né? Foi, eu comecei 66, 67, vice-campeão 67. O campeão foi Fortaleza. Nessa época, eu, Lucinho, Hamilton Melo, nós tínhamos a mesma idade. Edmar, grande meio de campo, Edmar. Tinha um irmão dele chamado Edilson, que era um cracaço também. Edilson o Edilson veio antes do irmão? Edilson foi o primeiro, porque era mais velho. E por sinal, antes que eu chegue aí, antes de chegar na era 68, que ao meu entender foi o maior título da história do Ferroviário, embora respeitando esse título do Ferroviário agora de 2023, mas naquela época o Ferroviário estava com 16 anos sem ser campeão, amigo. 16 anos, o Ferroviário não era conhecido em canto nenhum. Aí esse tal de Ferroviário foi campeão 68. Ele foi campeão simplesmente os 3 turnos invicto, sem perder para ninguém. O Ferroviário não ganhava de ninguém na época. Aí a Refesa trouxe o Ferroviário, fez um grande time, trouxe o saudoso Ivonizo Mosca de Carvalho, que para mim foi um dos maiores dirigentes, treinador, supervisor. Ele treinou o Ferroviário? Ele começou no Ferroviário, Ivonizo Mosca de Carvalho. Depois foi que ele passou para o Ceará. Quando ele passou para o Ceará já estava com 7 anos que não ganhava um título. Era Laudemir, naquele tempo. E o Ivonizo saiu do Ferroviário, que deu vários títulos do Ferroviário, depois foi para o Ceará ganhou 7, 8 títulos seguidos. Aí depois do Ivonizo veio outro treinador, quem foi? O treinador se lembra ainda? Aí nesse período do Ivonizo, que ele foi para o Ceará, eu também saí do Ferroviário, que eu passei anos jogando no Ferroviário, e depois fui para outros times do Nordeste, né? Como o Nacional de Manaus, como o Remo de Belém. Aí eu fui aqui para o CSA de Maceió, fui para São Luís do Maranhão, jogar no Moto. E deu uma rodada no Nordeste, porque naquele tempo, para o atleta sair para jogar um outro clube, ele teria que ser visto por algum diretor, por algum olheiro. Hoje você pega um pendrive, faz uma jogadazinha, bota a bola no peito, no ombro, tal, faz aquela embaixadazinha. O empresário quer isso. E manda o pendrive, exatamente, manda o pendrive de 2, 3 minutos, e manda para o Japão. Ali no Japão o cara não sabe nem quem é Barbosa. A divulgação é essa? A divulgação simplesmente é essa. Então eles mandam milhões e milhões de dólares, milhões de dólares, né? E vai essa ruma de perna de pau para lá, entendeu? Ganhando um absurdo. E quando volta para cá, volta só os cacas, aí vem jogar no futebol brasileiro. No caso o Dentinho, que veio para o Ceará, um absurdo de dinheiro, não sei quantos milhões. Dentinho já vem acabado. Já vem acabado, e muitos outros. Com todo respeito ao nome do Dentinho, mas ele, na realidade, ele veio nessa situação. E voltando aqui à página, o Ferroviário treinava lá no Salete, como eu falei, e a Refesa se agrupou ao Ferroviário
graças a vocês, que eu já fui muito grato e agradecer aqui de público a sua pessoa e a todos que fizeram a base da Refesa, né, que foi quem nos sustentou mesmo, essa que é a verdade. Então eles resolveram fazer o estádio Elzi Cabral, na Barra do Ceará. Porque do Salete nós fomos para a Barra do Ceará, mas era um campo de grama, não tinha nada. Foi ali onde eu comecei. A inauguração foi que ano lá, o ferroviário? O Elzi Cabral... 67. Elzi Cabral inaugurou ali em 67, 66, 67. E eu já estava sendo titular do time de menor, com 16 anos de idade. Para mim entrar no Presidente Vargas para jogar, o papai teria que assinar uma autorização do juizado de menor para mim entrar em campo. Eu entrava em campo de menor eu, Lucinho, Hamilton Melo, Edmar e vários outros atletas daquela época, né, que era do grupo de garotão, né, que tinha saído da base, do futebol cearense. Do futebol cearense da base. E foi esses atletas que nós demos vários títulos ao Ferroviário. Entre eles, que eu acabei de falar, o de 68, onde gerou a vinda do Santos com Pelé e tudo. Me lembro. Gilmar, Carlos Alberto, Mauro, Ramos Delgado. Inclusive o Coca-Cola botou até a bola por baixo das pernas do Pelé. Eu não queria tocar nesse assunto, não, porque com o rei ninguém bota a bola em canto nenhum. Tem que ter respeito, rei, né? Com o rei. E principalmente ele agora que está lá em cima, dando uma olhada, decepcionado com essa seleção brasileira. Que eu estava vendo aqui o Zico nas redes sociais dizendo que é a minha opinião, de que a seleção brasileira você não tira um jogador que preste. Nenhum jogador, eu quero que você me aponte. Declarou ou isso? Alguém, eu tenho aqui o vídeo, o Zico diz, e eu estou dizendo, com todo respeito ao atleta, eu estou dizendo a nível de seleção, a nível de Copa do Mundo, a nível, você precisa ter cuidado com suas palavras. A nível de Copa do Mundo, a seleção brasileira não tem um jogador a nível de campeão do mundo. Eu não conheço, não cito nenhum. Ele não tem a nível de ninguém. É do passado, mas era Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagallo, Newton Santos, que hoje tem o nome do estádio do Botafogo, Newton Santos, o Zico, que vem de lá para cá, e outros grandes jogadores. Tem muito, do futebol brasileiro, tem muitos jogadores de futebol que nós podemos ser até campeão do mundo novamente. Só que a política financeira não deixa. Não deixa, porque assim que ele está jogando futebol, ele vai logo para a Europa. Quando chega na Europa, ele passa 4, 5 anos jogando, a cintura endurece, ele não tem mais o jogo de cintura que nós tínhamos aqui, o futebol brasileiro é cadenciado, todo mundo é craque, todo mundo joga demais, todo mundo sabe jogar, mas quando chega lá desaprende. Depois de 5 anos, eles vêm jogar aqui com os restos mortais aqui, jogar os clubes aqui, mal e tudo, querendo ir para a seleção brasileira, ou rico, como o Neymar, esse eu falo, como o Neymar, riquíssimo, que não quer nada na vida com relação ao futebol, entendeu? Joga numa seleção brasileira que nem o hino nacional sabe cantar. Eu sei cantar o hino nacional. Por quê? Porque naquele meu tempo, eu entrava no colégio e antes de começar as aulas tinha o hasteamento da bandeira. Isso eu e o Brasil todo. De lá para cá, pouca gente canta o hino nacional, isso é decepcionante. Uma seleção brasileira hoje se joga com a camisa para fora, camisa verde, debochada para o lado de fora. No nosso tempo, a camisa do Ferroviário era honrada, eu jogava por dentro da camisa, se dava um nozinho e tudo. Ano passado, o Pelé entrou em campo na minha frente pela primeira vez, eu era criança, porque 16 anos não é criança. Claro. E eu esperei que o Ferroviário entrou primeiro, quando o Ferroviário entrou em campo no estádio Presidente Vargas, com uma multidão de gente trepada até naquelas torres de iluminação. Né, eu olhava para cima assim, aquelas torres do PV de iluminação, tinha pessoas lá em cima. Gente lá em cima, eu morrendo de medo que o cara caísse lá de cima. Não existia controle para impedir que o povo entrasse, porque todo mundo queria ver o Pelé. Até eu esqueci de tudo para me ver o Pelé. Quando nós subimos o túnel, e eu menino, né, garotão, sim. Quando subimos o túnel, que ficamos aquecidos esperando que o Santos entrasse, quando o Santos entrou, que eu vi tudo preto, negro, né, naquela época. Tremeu. Pois é, Coutinho era pretinho, o Pelé também e tal. Tudo. Aí eu fiquei aqui estarrecido, eu fiquei impressionado. A mamãe dizia antes do jogo: meu filho, como é que tu vai enfrentar o Pelé?
Mamãe tenha calma. O time daquela época quem era, mano? Na época o Ferroviário formava com Cavalheiro, um grande goleiro. Tinha Grande dois, goleiro. Era um George e Cavalheiro. Era Jorge Cavalheiro. O Wellington, Flodoaldo, que era um zagueiro carioca, Gomes, zagueiro, quase zagueiro muito bom, e Barbosa, né? Meio de campo é Edmar e Coca-Cola, que foi o maior meio de campo que eu já vi dentro desse futebol cearense. Edmar e Coca-Cola. Mano, Lucinho, Facó e Paraíba. Aí tinha outros grandes jogadores, tinha o Hamilton Melo ainda, tinha o Paulo Veloso. Veio depois. Não, no banco. No banco? O Hamilton Melo no banco? Era. O Hamilton Melo revezava muito com o Lucinho, entendeu? Porque ninguém sabia qual era o melhor, se era o Lucinho ou o Hamilton Melo. Você era um grande jogador e a torcida eufórica. O Elzi Cabral já estava começando a fazer as arquibancadas, que em 67 foi inaugurado. Esse campo da Barra não cabia ninguém para ver esses atletas do Ferroviário, que era nós. Eu vinha lá do Rio Branco de Antônio Bezerra, garoto. Lá do Rio Branco, uma bola cheia, para todo mundo. Vinha de transporte até. Nem tinha transporte próprio, era de ônibus, né? Eu pegava o ônibus ali em Antônio Bezerra, para Barra de Xará era 5 minutos. Entendeu? Meu pai tinha uma rural e ia me deixar lá no treino. Meu pai, né? Nem concentração tinha? Tinha concentração porque tinha a garotada nova, que eu já citei esses 4, 5, né? Que naquela época tinha as festas do regatas, para a gente evitar de ir, passar uma noite acordado ou dormir tarde, então a gente ia para a concentração. O Ferroviário prendia, porque o Ferroviário era um time ele era muito rígido. Ele foi a continuação, o Ferroviário, ao meu ver, ele foi a continuação da minha escola. Da minha escola, que, como eu citei, o ginásio 7 de setembro naquela época era acima de tudo, colégio, era liceu e outros. Não, eu continuei estudando. Eu continuei estudando. Naquele tempo o jogador jogava e estudava. Hoje não tem interesse para estudar. Você quer estudar, você pode estudar até antigamente o reembolso postal. Você podia estudar pelo reembolso postal, que hoje tem os cursos, mas só que, o atleta hoje não tem interesse nem de aprender o hino nacional, imagine estudar. Então hoje eu sou um torcedor do Ferroviário, eu parabenizo o Ferroviário de 2023, que foi campeão brasileiro. O Ferroviário não era para estar nessa Série D de dado, era para estar na primeira divisão, aonde eu deixei o Ferroviário na primeira divisão e meus colegas. Ele desceu por conta de algumas administrações, lamentavelmente. A minha administração foi a administração Refesa e Rui do Ceará, entendeu? Doutor Rego Filho, foi um grande presidente, doutor Rui do Ceará, Ivonizo Mosca de Carvalho, que eu tenho que citar esses nomes, que nós somos muito louváveis a essas pessoas. E o Ferroviário se tornou um grande time. Antigamente tinha uma revista Manchete, como tinha o jornal Globo, tudo, a Manchete era do Rio de Janeiro. E o Ferroviário saiu na Manchete. Através dessa foto de Manchete, que o Ferroviário ele foi campeão invicto, depois de 16 anos, ganhou os 3 turnos seguidos. E aquilo chamou a atenção do Brasil. Então foi aonde nós começamos a crescer. E o Norte-Nordeste fechou logo um contrato para o Ferroviário fazer uma excursão. Depois do campeonato, nós saímos aqui jogando aqui pelo Piauí, o Rio do Piauí, passamos em São Luís, jogamos contra o Moto, contra o Sampaio Corrêa, passamos em Belém, corremos, Paysandu, fomos para Manaus, com o CSA, Rio Negro, com o São Raimundo, depois fomos para o Acre, Rondônia, viemos de lá para cá. O Ferroviário era conhecido como clube das temporadas, porque a gente saía ganhando de todo mundo, dando de ida e dando de volta. E todo mundo, entendeu? Para não ficar muito longo aí, eu acho que eu vou fazer a primeira etapa aqui, vou encerrar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e não vai comportar aí. Aí eu vou parar aqui um pouquinho, ó.